Boa noite, meus prezados e valiosos ouvintes e minhas prezadas e preciosas ouvintes. Tudo bem convosco? Vim nessa noite de 29 de agosto de 2025, sexta-feira, precisamente às 21h50, dar prosseguimento a mais uma leitura da Palavra de Deus no livro de Esther e seu capítulo 9, dos versos 1 ao 32, respectivamente. Passo a leitura então do capítulo 9 de Esther, titulado Os judeus derrotam seus inimigos. Versículo 1. E no 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos que os odiavam. Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do Riachuelo, se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos. E todos os líderes das províncias, os sátrapas, os governadores que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, a sua fama crescia por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu ia sendo engrandecido. Feriram, pois, os judeus a todos seus inimigos, a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram os seus inimigos o que quiseram. E na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também em Parsandata, Dalfon e em Aspata, em Porata, Ardália e em Aridata, em Farmácia, Arissai, Aridai e em Baizata. Os 10 filhos de Amã, filho de Amidata, o inimigo dos judeus, mataram, porém, ao despojo, não estenderam a sua mão. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. E disse o rei a rainha Esther: na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, e também os 10 filhos de Amã. Nas outras províncias do rei, que teriam feito? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á, ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Então disse Esther: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã, conforme o mandado de hoje, e pendurem numa forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-se um edito em Suzã e penduraram os 10 filhos de Amã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã 300 homens. Porém, ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram em defesa das suas vidas e tiveram descanso dos seus inimigos. Eles mataram de seus inimigos 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e descansaram no dia 14, fazendo daquele dia um dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo e descansaram no dia 15. Então fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, das aldeias que habitavam nas vilas,
Fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, dia de fogueto e de mandarem presentes uns aos outros. Versículo 20. A festa de Purim. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do Açoeiro, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mês todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso de seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e o luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, de mandar-lhes presente uns aos outros e dádivas aos pobres. E os judeus encarregaram-se de fazer o que já tinha começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, a sorte para os assolar e destruir. Mas, vindo isto perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento, que intentara contra os judeus, se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que penduraram a ele e a seus filhos numa forca. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome puro, assim também por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias conforme o que se escrevera deles, segundo o seu tempo determinado, todos os anos. Que esses dias seriam lembrados e guardados em cada geração, família, província e cidade. Que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua descendência. Então a rainha Esther, filha de Abial, e Mardoqueu, o judeu, escreveram com toda a autoridade uma segunda vez para confirmar a carta a respeito de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, as 127 províncias do reino de Açoeiro, com palavras de paz e verdade, para confirmar esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Esther estabeleceu os sucessos daquele Purim. Então escreveu-se no livro. Amém. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A leitura de mais um capítulo do livro de Esther, nesta noite do dia 29 de agosto de 2025, sexta-feira. Deixo-lhes a paz do Senhor Deus, aquela paz perfeita que excede de todo entendimento. Desejando também uma noite abençoada nessa paz perfeita de Deus. Que o Senhor vos conceda um abençoado dia de sábado, sob a sua proteção, pela tua graça e misericórdia. A paz de Deus.